Bom dia você que está em casa. Chega aí, hein? Eu tô no Fátima Melo. Maravilha. Bom dia, bom dia. Vem, Fátima. Maravilha. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto pra você quanto pra mim. Vem aí. Ainda leva uma cara pra gente poder dar risadas. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Nosso programa hoje está podendo! A gente se encontra com esse menino lindo que a gente ama de paixão, João Batista. Gente, tem uma coisa boa nisso aí. Começou tudo com... Já estou sabendo, já vou passar para vocês. 14 anos. Meu Deus, adolescente, criança, pode-se falar assim. Mas o menino já sabia o que queria. Quer saber? João, tudo bem com você? Tudo bem, Fátima, graças a Deus. Que bom. Meu amigo, 14 anos? E por que essa decisão? Música? Eu acho que desde pequeno já estava já no meu sangue isso. Começou na escola, então tudo começou a partir dos 18. Eu comecei com 14 anos, mas 18 foi o marco da vida, que foi o programa, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com certeza! Chique! E já diz tudo, ele é famoso, né? Por isso que ele se encontra aqui no nosso programa. João, as dificuldades que você já encontrou, quando iniciou e hoje, ainda continua essas dificuldades? Como a gente vinha conversando em off, né? A gente vinha até falando sobre isso, que a gente gosta e é sem vergonha, né? Tá no sangue, bichinho. Tá no sangue. Então, assim, eu acredito que o músico, ele enfrenta muitas dificuldades. Eu enfrentei, abriu muitas portas depois do que aconteceu comigo, né, com a questão do Fama. Mas, assim, a gente ainda enfrenta dificuldades, mesmo sendo conhecido, mesmo estando nos eixos, né? Como eu tenho ido muito no Rio, até o final do ano agora eu vou no Rio novamente, vou fazer show. Mas a gente ainda continua enfrentando muita dificuldade com relação à cultura, apoio. Então, o que é bom é a gente ter veículos de comunicação como o seu, para a gente poder falar isso, não só eu, mas as pessoas que estão começando, encontram muita dificuldade ainda, infelizmente. Mas, com certeza, existe solução. É só você que está aí, que acredita na cultura, que se diz o pai da cultura, apoie o que realmente é nosso. Teve agora recente aqui, Isaac Galvão falou a mesma coisa, João. Representou o nosso estado lá fora. Você também. Já vamos começar falando, que a gente vai falar durante o período todinho. Como é, meu filho, ser famoso, João do Fama, né? Eu fiquei conhecido dessa forma. Eu acredito que foi um codinome carinhoso, né? As pessoas associam hoje, quando falam em João Batista, falam em João do Fama. Então, assim, de forma alguma eu me incomodo, porque foi o que me projetou na mídia, eu me tornei conhecido a partir daí. E a vida muda. É bem interessante, até hoje, graças a Deus, eu tenho colhido bons frutos com relação ao programa. As pessoas ainda conhecem, apesar de ter passado já tanto tempo, mas o que é bom fica. Fica, com certeza. Eu acho que quando a gente planta algo bom, a gente colhe bom, né? Isso é bíblico, é um fato. Se você faz o mal, possivelmente é isso que você vai colher, mas quando você faz o bem... Então, assim, é tão bacana você chegar e conversar com as pessoas e, olha, eu votei tanto, eu torci tanto, nas minhas orações. Então, assim, a cada dia eu fico mais feliz com isso, eu vi que foi positivo para a minha vida. E até hoje eu venho colhendo os frutos disso, então é muito bom, graças a Deus. Você quer saber o que ele sentiu na hora que
tô assim com essa responsabilidade, vou entrar agora para defender o meu estado, representando para o mundo todo. Você quer saber? Ele respirou fundo aqui perto de mim. Mas antes, vamos botar ele para trabalhar aqui pra gente? Ô, João, vamos cantar, meu amigo. Vamos cantar, vamos cantar. Eu trouxe o violão aqui, vou fazer algumas coisas de violão, algumas coisas pessoais que eu gosto de cantar e vamos fazer um negócio bacana. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar e dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro vive. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver e ter na vida um bom motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Azul da cor do mar. Uau! O menino sentiu o clima, né? A gente também tá querendo saber como foi a trajetória dele pelo Fama. Gente, João, como tudo começou? A ideia de participar do Fama. Bom, a ideia partiu de um tio meu. Eu comecei a trabalhar com ele aos 14 anos, a gente montava o som, eu ajudava ele a montar o som. E foi praticamente um mix, porque eu comecei a cantar na escola e vendo os amigos da gente que tocava na época, Alan Oliveira, na época era uma dupla, era Kleber e Cassiano. E eu comecei a ver esses meus amigos tocarem. Era sertanejo? Não, eles tocavam um pouco de tudo, né? Que naquela época tocava muito barzinho. E eu acabei, eu comecei a passar o som, né? Depois que a gente montava o som, eu passava cantando uma música para testar como é que o som ficava. E meu tio foi notando aquilo e aos poucos eu comecei a ter um momento no show. E foi muito bacana, é um momento assim, eu lembro que antigamente eu ia de bermuda, eu já botava uma bermuda e uma calça para depois trocar de roupa, então eu comecei a sonhar com aquilo realmente, comecei a gostar. E os palcos, eles foram me encantando e deu no que deu. A primeira música que você cantou já teve seu espaço, não mais passando o som. Já era o artista, tá chegando aí, João Batista, gente, vamos aplaudir. Embora que não tivesse muita gente naquela época, mas às vezes ficava cheio, a turma queria dançar, se divertir, né? Qual foi a primeira música? Nossa, foram várias, Fátima, na verdade, foram várias. Mas assim, uma que eu tenho um carinho muito grande... tem uma que eu posso fazer aqui, ó. Vamos lá. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você? Eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar, te desejo noite e dia,
dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. João, começava tudo aí, né? Você com 14 anos, praticamente. Mas você queria mais. E você seguia muito Raça Negra, não é isso? Você gostava... Não. Eu gostava muito só para contrariar. E você gostava muito só para contrariar. Você está querendo, né? Me contrariar, né? Aqui. E outras músicas surgiram. E você seguiram. Você é de onde? Você nasceu aonde? Eu sou natural de Natal mesmo. De Natal. Eu sempre morei na Zona Norte. Até hoje eu moro na Zona Norte. E a banda que você iniciou cantando? A gente começou a fazer um trabalho de grupo, né? Então a gente, na época, acho que a gente usava um outro nome, era Grupo Show Exceção, né? Que era diferente de tudo. E foi bem bacana, né? Através desse meu tio também. Esse meu tio foi ele quem viu a inscrição na época na antiga TV Cabugi. Ele viu e eu acabei me inscrevendo por conta dele. Quis desistir várias vezes, eu acho que é normal esse nervosismo. E na época eu lembro que foram muitos candidatos aqui inscritos e tinha até algumas pessoas que são bem conhecidas na música hoje, que é Nara Costa, que é amiga, Marina Elali também na época. Então, assim, quando eu comecei a ver o nível do programa, eu já comecei a ficar assustado. Mas aprove Deus que era eu que tinha que ir. E eu fui, era aquilo que a gente estava começando a falar sobre o que seria representar o Estado, né? Que realmente a perna tremia, a voz às vezes faltava, porque... e foi um marco, se você prestar atenção, depois dos anos 80 até mais ou menos... Chegando ali no início de 2000, houve um hiato muito grande com relação a reality shows. Não havia mais programa, a gente tinha perdido Chacrinha. Então, assim, os programas de TV, eles não tinha mais aquela força que tinha, né, na época do Chacrinha. O Raul Gil começava aos poucos. Então, assim, entrou um programa muito forte, né, que foi o Fama, que foi... numa emissora de nome nacional como a Globo, naquela época, fizeram uma estrutura muito grande e foi muito interessante que eu me inscrevi aqui, me mudei, fui para o Rio de Janeiro, passei 3 meses lá, a gente passou 90 dias na casa, era um reality show bem parecido como os de hoje, só que ele era mais intensivo, eles chamavam de academia, porque a gente começava das 7 da manhã, até as 20 horas da noite, tudo isso era gravado, né? A nossa rotina com professores, com os orientadores que nós tínhamos na época, com psicólogo, então tudo isso era filmado, com fonoaudiólogo, a ausência da família, porque durante esses 3 meses eu fiquei sem contato nenhum com minha família. Na época eu tinha 18 anos, então assim, era a primeira vez que eu tinha saído para muito longe da minha casa. E sem contato, né? Na época a minha avó ainda era viva e assim, era uma das minhas preocupações. As pessoas que assistiam, elas sabiam disso, que eu sempre falava na minha avó, que eu tinha muito cuidado com ela, porque ela já estava de idade. E graças a Deus ela assistiu tudo, ela participou de tudo, ela viu muita coisa acontecer. E eu fico muito feliz, porque o programa realmente, como eu havia falado no início, o programa ele... causou uma diferença muito grande na minha vida até hoje e graças a Deus foi uma diferença positiva. Qual foi a hora mais difícil e qual foi a hora que você falou assim, ai, que bom, chegou ao fim ou vou continuar? Tiveram vários momentos, um dos momentos assim que eu me lembro como se fosse hoje foi quando eu entrei para cantar Coleção,
que foi uma das músicas assim que eu julgo ser mais difíceis do programa. Vamos dar palhinha. Chega, encosta pra cá. Chega, bota a Ju aqui pra trabalhar pra gente. A hora mais difícil do Fama para João Batista foi com essa música aqui. Vamos lá. Sei que você gosta de brincar, de amores, mas comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti, então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer saber, eu amo você. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, enfim dava pra ver o tempo ir. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Cadê você? Que solidão, esquecerá de mim. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai da cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, é um oceano, e esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. Gente, por que será que uma música tão linda é a nota de caju da vida de João? Por que, João? Porque era a primeira música, né? A gente estava se acostumando ainda com o palco. Inclusive, na época, o palco da gente, ele era um praticável que ele andava. E ainda bem, para diminuir mais o meu nervosismo, não, ele andou sim. A primeira música ele andou. Então, assim, você tinha que ficar numa posição que ele dava um trancozinho na hora de sair. E você vai cantando e acostumar com as câmeras, eram muitas câmeras. Então, ele, até o nosso diretor na época, para deixar a gente até mais nervoso, ele só, nessa câmera aqui tem 4 milhões, nessa câmera aqui ele falava números. Então a gente ficava mais nervoso ainda. Você sabe que esse universo de câmera, a gente acostuma, na verdade, né? A gente começa a acostumar. E foi um nervosismo só, acho que para todos
que estavam começando, a primeira música ela foi terrível. Mas graças a Deus, na primeira música, mesmo assim, eu obtive êxito, consegui relaxar. Quem era que estava no momento julgando? Na época tinha um corpo de jurados, né? Eram pessoas que eram... tinha Guto Graçamelo, tinha alguns dos mais importantes, né? Guto Graçamelo, ele era dono do selo da BMG na época, e também tinha um estúdio, nós gravamos nesse estúdio dele. Na época também a gente tinha como um que opinava bastante, era Lincoln Olivetti, que ele fazia os arranjos, ele escrevia os arranjos do programa. E assim, que eu posso dizer assim, do melhor que tinha no programa, realmente era Guto, que ele já tinha produzido muitos discos, junto com o Michael Sullivan, produziu vários discos de Xuxa, então ele era um cara assim que a gente respeitava o que ele falava. Mas todos os outros, que tem alguns que agora também com o tempo, eu acho que eu não lembro mais o nome, mas Guto assim, é o que vem mais da minha cabeça, porque foi uma pessoa que eu passei mais tempo. Eu cheguei a gravar pela BMG também um disco e foi com ele. Inclusive também foi com o Michael Sullivan, foram os dois juntos que produziram. Então é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande até hoje. Primeira etapa passa, aí vem a segunda etapa. Qual a música, João Batista? Eu até já cantei aqui, que foi Azul da Cor do Mar. Essa música eu já estava mais relaxado. Inclusive, eu lembro muito bem que essa música eu cantei, eu estava com uma camisa azul. E eu já conhecia música, então se tornou até um pouco mais difícil por causa de uma interpretação que teria que ser diferente. Mas já foi melhor. Eu lembro que eu sempre falava, uma coisa que me dava prazer era falar do meu estado, dizer que eu era do Rio Grande do Norte, que eu era de Natal, mandar um beijo para minha cidade, que estava com saudade. Eu acho que isso foi muito bom, foi muito positivo. Eu sentia, quando eu falava isso, vinham as vibrações para mim, vinham muito melhores. E Azul da Cor do Mar já foi uma festa, já foi muito bom. E eram etapas, né? Eram fases onde sempre eu ia passando... e passava assim com êxito, não passava, como diz aqui no Nordeste, na peinha, né? O povo fala, passou nas últimas. Então eu sempre passei com muito êxito, só nas semifinais que foram mais difíceis. Teve uma época que eu fui desclassificado e fui para júri popular, mas o Brasil inteiro na época voltou e eu voltei de novo, voltei para casa de novo e foi a trajetória que aconteceu. Fui um dos finalistas, fiquei em segundo lugar. João, você é evangélico? Sou sim, sou evangélico. Inclusive a gente estava conversando em off, teve uma época da minha vida que eu pensei em só fazer música gospel. Mas eu também vi que não teria problema, né? Que seria o meu trabalho. Eu trabalho com música desde os 14 anos. Enfim, eu tomo um pouco de cuidado com relação ao repertório. O repertório eu costumo priorizar o que eu vou cantar, mas assim, eu acabo cantando de tudo que tenha bom gosto, tudo que fale bem da música, que não degrida nada. Então, eu costumo ver dessa forma. E graças a Deus, onde eu tenho passado, as pessoas gostam do meu trabalho, né? E sou um exímio frequentador da minha igreja. E eu entendi que tudo que eu tenho hoje é porque Deus me deu. Então na verdade, eu só tomo conta daquilo que Ele me deu. Agora, ele vai cantar assim uma música pra gente, e por que não? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir
milagre em mim. Eita, menina, que coisa boa! Olha, João estava falando aqui que é evangélico e que cuida daquilo que Deus deu. João, está chegando aí o Natal. E a preocupação que a gente vê hoje é a troca de presentes. E ontem eu estava escutando um pastor falando que a preocupação maior não é mais nem a troca de presentes. É comer um peru, um frango, e ele até brincou. Disse, até os pobres dos pintos entram na brincadeira da ceia que ele se diz de Natal. E esquece do principal, que é o nascimento do menino Jesus. Como é que você vê, você que está levando uma música de mais qualidade, certo? Música que o povo quer escutar, música que tem letras, música que a gente se encontra. Como é que você vê o Natal chegando aí e tanta gente preocupada só com essa... amiguinho, vai jantar lá em casa, tem uma ceia toda arrumada. Como é que você vê, João? Eu acho que é um momento de reflexão. Acho que, na verdade, a gente deve refletir isso não só em datas comemorativas, mas a gente deve rever os nossos conceitos. Uma coisa que Jesus muito fez foi... ele exigia, de uma forma assim, literal, comunhão. Ele sempre estava próximo das pessoas, ele sempre partia o pão. Então, muitos conceitos eles foram ficando pelo caminho. E muitas vezes, como você bem falou, as pessoas elas fazem uma bela ceia em casa, mas elas esquecem o principal, que existem pessoas na rua que passam fome. Não só a gente, mas devido ao que a gente tem vivido com relação à estrutura política, o desemprego que está muito grande. Então, assim, muitas vezes a pessoa que está do nosso lado está enfrentando uma dificuldade e a gente não sabe. E comunhão começa a partir do momento quando eu pergunto como você está. Se você está... e isso já abre um diálogo. E se você tem intimidade, isso gera uma intimidade para saber como a pessoa está. E às vezes a pessoa está passando uma dificuldade que é tão simples de resolver, um problema que é tão simples para mim resolver o seu problema, que é uma das coisas que a gente aprende quando cristão, que a gente nasceu para resolver o problema dos outros. Mas, João, tem um problema. Às vezes você que eu falo global. Como é que você está? Para fofocar, não é para ajudar. O ser humano, às vezes, esquece de respeitar uns aos outros. Gente, e não é só nesse período de Natal que a gente deve ajudar, não. Eu acho que deve pensar, você falou uma coisa certa, quantas pessoas estão aí passando fome, gente? Fome. E uma ceia tão grande. É Natal. E depois, em janeiro, e fevereiro, e março, e os outros meses? Essa fome, muitas vezes a pessoa continua. Então eu acredito que temos que agradecer mais a Deus, não é só pedir. E uma coisa é certa, você muitas vezes pede tanto a Deus, pede tanto, esquece de agradecer e ter o respeito pelo próximo. Então fica difícil, né, João? Tanto eu quanto a minha esposa, essas datas comemorativas é muito difícil a gente passar junto, né? Que ela também é da mesma profissão, ela é cantora. Fica só no coração. Então, assim, geralmente é muito difícil a gente passar essas datas juntos, mas, assim, a gente cria um hábito, a gente adota uma família. Já que a gente não vai passar a nossa ceia, a gente não vai ter a nossa ceia, porque um tá para um lado, outro tá para o outro, a gente sempre adota uma família. Então, assim, se você pode adotar 2, 3, faça isso. Eu acho que não só por causa do período natalino, mas sim, se você pode ajudar alguém, que isso seja feito. Às vezes tem gente, você sabe muito bem, que tem pessoas que só precisam de uma palavra, só precisam ser ouvidas, conversar. Então são várias formas de ajudar alguém. Então, muitas vezes você senta do lado daquela pessoa, trabalha o dia inteiro com aquela pessoa e não sabe o que aquela pessoa está vivendo, está passando no dia a dia. E a pessoa às vezes só quer que alguém fale assim, você quer conversar? E isso muda tudo na vida de alguém hoje em dia.
E ainda tendo em vista tudo que está acontecendo. Então, eu A acho... falta de Deus, João, é parar para pensar que Deus existe, é um ser maior. Eu costumo falar que eu não tenho medo do futuro, porque eu tenho Deus como meu juiz. Aí a turma fala, não é advogado? Eu digo, não, eu quero logo Deus à frente de tudo. Eu acho que facilita mais as coisas para a gente, não? Com certeza. Eu costumo priorizar Deus na frente de tudo. Antes de sair, antes de começar um show, eu agradeço. E é Ele que provém tudo. Abre as portas. Abre as portas, então Ele tem que ser o primeiro realmente de tudo. E lá em casa a prática tem sido essa, tem que ser isso. Porque a gente compreendeu que, como eu falei aqui, eu só administro aquilo que Ele me deu. Um dia o que eu tenho vai voltar para Ele. Então isso vai passando da gente para os filhos e assim sucessivamente. E você olha com carinho, não importa a religião, o importante é que você tenha Deus no coração. E aquela história, você mora 1000 anos ao lado de uma pessoa e só no Natal, Feliz Natal, que fingimento. Por que não fala todos os dias? Não tem aquele carinho pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu filho, pela sua esposa, de um modo geral, pela família. João, vamos cantar? Vamos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Sempre te amei do meu jeito, pra você não dei valor. Quem não valoriza perde. Lembro quando me falou, coração despreparado, sozinho, abandonado. Admite que errou. Quando me dei conta já era tarde demais. Quando dei por mim já era. Agora eu vou correr atrás. Quando me dei conta já era tarde demais. Quando dei por mim já era. Agora eu vou correr atrás. A minha vida era tão vazia. Joguei meu próprio jogo. Sinceramente eu não te merecia. Na verdade eu fui um bobo. Quando me dei conta já era tarde demais. Quando dei por mim já era. Agora eu vou correr atrás. Quando me dei conta já era
pra você! Você que é amante do forró, feliz ano novo, feliz Natal, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Vamos nessa! A gente agora vai procurar saber um pouco mais da vida desse menino. João, vocês têm que escolher um dos dois, chorar ou sorrir? Eita, eu sou muito chorão, na verdade, sou muito chorão. Eu choro quando eu tô assistindo filme, geralmente na igreja, quando alguém senta do meu lado, eu sou muito chorão. Obviamente, assim, que tem o choro que é de alegria, o choro que então, por isso que é uma pergunta muito complexa. Sorrir, eu sempre estou sorrindo. Quando eu não estou sorrindo, as pessoas perguntam, tá acontecendo alguma coisa? Porque geralmente o meu normal é esse, é sempre estar sorrindo. Mas chorar, às vezes eu gosto sim. Às vezes quando nos momentos de alegria, algo que me toca realmente de verdade, eu gosto de chorar. Felicidade. E felicidade, eu posso... Hoje de manhã eu estava saindo de casa e saí cedo e deixo minha filhinha dormindo. E quando eu estava saindo, que eu estava fechando a porta, ela olhou assim para mim e fez assim e deu tchau. Então acho que isso traduz tudo, né? Os filhos, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um com 12 e tenho ela com 5, que sempre quando eu desejei em ser pai, eu não sabia que era tão maravilhoso quanto é. Então a felicidade é você olhar para os seus filhos e ver que eles estão bem, que eles estão crescendo. Então, para mim, a felicidade posso traduzir nisso. Qual é a receita do sucesso, bichinho? Eu acho que a receita para o sucesso ela é algo incerto ainda, Fátima. Porque você não sabe o que vai acontecer. O que geralmente acontece com o artista ele tem aquele momento grande de glória e ele tem que acostumar também com os momentos baixos. Eu acho que cada artista ele passa por isso. Por isso que eu digo que não existe uma receita bem ao certo. E a gente sempre cai nessa batalha da vida, que é a música, sem apoio, sem estrutura. Eu até assim agradeço a vocês, porque os veículos de comunicação são os nossos maiores suportes, são vocês. Porque muitas vezes assim, eu não tenho nenhum tipo de patrocínio. E não digo isso com alegria. Eu gostaria de ter patrocínio, mas assim, não tenho. E a gente acaba fazendo por iniciativa própria. Tudo que a gente faz é com batalha, com esforço. Por isso que assim, cada passo, cada degrau que eu subo é merecido, porque é através do meu esforço. Através das coisas que eu busco. Então, assim, fica a dica, né? Como você havia falado, Isaac falou aqui, Isaac é um amigo, é um parceiro. A gente vive as mesmas condições, a gente enfrenta as mesmas coisas. E falando de um estado que tem um potencial muito grande. Nós temos um potencial de artistas muito grandes. Há poucos dias eu tive com o Edu Sá, que é um outro também, é um monstro, que é um amigo. E a gente começa a perceber que assim, a valorização precisa começar do nosso estado, precisa começar das pessoas que estão sentadas aí do outro lado da telinha, valorizando o artista potiguar. Acontece muito de ter shows aqui nas comemorações, onde o artista nacional vem com cachês exorbitantes, e o artista potiguar ele tem um pequeno espaço, não é tão reconhecido naquilo que faz. Então, assim, começa a partir das pessoas, como as pessoas torceram quando eu estava num programa de TV, que continuem torcendo, que continuem vindo para a rua para assistir nosso show, exijam, peçam, porque a gente depende disso, a gente trabalha com o público, a gente trabalha com vocês. Então, as pessoas que estão do outro lado da telinha são que pagam o nosso salário. E é importante que isso seja cobrado dos políticos, da cultura, para que isso seja tão lucrativo para a gente, lucrativo para o nosso estado. Porque se você para e pensa, quando vem um artista nacional, o que esse cara leva?
né? Então, assim, é um dinheiro que vai circular no nosso estado. Você que contrata um artista da terra, esse dinheiro vai voltar para a nossa terra, vai estar circulando no nosso estado. João, e como se não bastasse, quando será que os nossos artistas vão ser reconhecidos? Porque já provaram que tem condição, já saíram daqui do nosso estado, já foram para São Paulo, para Rio, já andaram o Brasil todo, entraram na casa da gente, certo? Através da televisão. Quando será? Aí você disse uma coisa aí que deixa a gente revoltado. Gente, vê esses artistas de fora. Não sou contra, tudo bem. Leva o dinheiro, mas leva. E aí, não canta quase nada. Só fica o tempo todo mandando o povo cantar. Vamos vocês, levanta a mãozinha, levanta o pezinho. E a gente aqui? E quando leva um artista local, certo? Que costumam dizer artista da terra, ninguém é minhoca. Para ser artista de terra aqui, a gente é artista local. Quando leva, muitas vezes, olha, só em você ir abrir o palco para fulano de tal. Isaac comentou isso aqui, ainda fica falando, terminou, porque o outro artista chegou, é como Isaac falou, eu já se encontrava aqui, antes dele chegar. Está na hora de vocês se unirem, vocês que se dizem responsáveis pela cultura do nosso estado, e valorizar. Giliardi, já passou, gente? Quanto tempo faz? Será que não vai vir outro para substituir Giliardi? Porque Chacrinha se foi? Porque não sei o que. Não, tá na hora. E tá aí Isaac Galvão, tá aqui o João Batista, tá aqui. Eu falo até a nível nacional. Tá aqui Dorival Dantas, que saiu aqui do nosso estado para ir morar em Fortaleza. Aviões do Forró. Xande Solange, que é aqui do nosso estado. Precisou ir a Fortaleza para ser reconhecido. Não está na hora da gente reconhecer o que é nosso, não? Gente, não está na hora da gente cultivar e conquistar o que é nosso, não? Tem vergonha de quê? De ser norte rio-grandense? Porque os meninos já provaram que não tem. É revoltante, certo? É revoltante. Tem hora, João, me desculpa, mas eu tenho que desabafar. Eu tiro pelo nosso programa. Você falou que sente dificuldade, João, para conseguir patrocínio. Isaac disse a mesma coisa. Gente, eu só tenho que agradecer a Deus toda hora por os nossos patrocinadores, empresários, certo? São vários aqui, não vou citar todos para não ficar esquecendo de alguém. Pedir a Deus que continue protegendo a família de vocês, certo? Protegendo vocês patrocinadores do nosso programa, que ainda abre esse espaço para que a gente mostre um pouco da nossa cultura, ok? E tá aí o nível, né? Tá aí. Passou Isaac a semana passada, agora vem João Batista. Gente, o nível já tem. Vamos valorizar? Vamos acreditar no que é nosso, né, João? É verdade. Isso é sempre uma luta nossa. É uma luta nossa. E não é só uma luta pela música, mas assim, o que a gente tem vivido hoje, né? Eu acredito que a gente tem vivido um problema muito difícil com relação à saúde, à educação, à segurança. E é mais um dos problemas. A cultura seria mais um dos problemas que a gente está vivendo, mas eu acredito que isso vai mudar. Quando, João? Eu espero. Eu espero que isso mude um dia. E assim como as demais coisas precisam ter mais... Só Jesus na causa. Um olhar mais clínico para as coisas. Mas eu acredito que, como diz o ditado que a gente é brasileiro e não desiste nunca, eu espero um dia ver isso em outra proporção e a gente possa estar, ao invés de estar cobrando aos governantes, a gente está aqui elogiando. Pois é, somos brasileiros, somos nordestinos, somos norte rio-grandenses, estamos aqui com João Batista. Vamos cantar, ficar em pé, bichinho, agora. Gente, bora ficar em pé para se movimentar, para esquecer as coisas da vida, né? Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelar, iluminando toda essa cidade com um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda
pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelar, iluminando toda essa cidade com um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brincar de se entregar e sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoiteceu, olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon, pra Saigon, pra João Batista no nosso programa. Menino, deixa a gente perguntar para ele, quem é João Batista? Eita, isso é uma pergunta difícil. Mas João Batista é um cara simples. Eu sempre dei valor muito às minhas raízes. Eu venho de família humilde e acho que os meus pais, eles... Eu acho não, tenho certeza que os meus pais, eles conseguiram me dar uma boa educação. Eu acho que... Eu acredito que às vezes você não precisa ter tudo para ser uma boa pessoa. E acho que esse foi um dos legados que os meus pais, eles me deram. Eles sempre... Tudo que a gente teve foi com muita dificuldade, mas... Tem um ditado que diz que a gente é pobre, mas a gente é limpinho, né? Com certeza. E assim, os meus pais, eles tomaram muito cuidado com relação a isso, e isso é um dos legados que eu quero passar para os meus filhos. E até é interessante que a Bíblia diz algo, né? E quando a Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe, é porque você tem que ser melhor do que o seu pai foi para você.
Então, dessa forma, eu honro meu pai. Acho que as pessoas, quando veem a educação que a minha filha tem, os meus filhos, eles olham e falam assim, nossa, seu filho foi bem educado porque o pai educou bem. Né? Na verdade, meu pai me educou bem para que eu pudesse educar bem os meus filhos. O que você espera do futuro? De um modo geral? Sim. De modo geral, eu espero que a gente viva uma outra história. Acho que a gente precisa mais de paz, a gente precisa mais daquilo que a gente estava falando, né? Mais comunhão entre o nosso próximo, saber o que o nosso próximo está vivendo. De um modo geral, eu gostaria muito disso. Eu ainda tenho muitos sonhos, eu tenho muitas coisas que passam na minha cabeça. E sonhos que são possíveis, são coisas que eu ainda quero fazer. Tipo, ano que vem, exatamente em fevereiro, vão fazer 20 anos que eu canto. Então, possivelmente, a gente já está pleiteando já em fazer um DVD. Acho que já é o momento. Eita, gente, tá em primeira mão, vai, espalha! É em primeira mão, de verdade. Então, a gente já está vendo já com relação a isso, como é que a gente pode fazer, que são 20 anos de música. E vamos ver, né? Ano que vem é um ano decisivo, é um ano bom. E vai ser um ano melhor para todo mundo. A gente está escutando aí, João, nas redes sociais, estão te cobrando, falando que você está um pouquinho sumido. O que te levou a isso ou isso não está acontecendo? Na verdade, eu gosto de explicar bastante isso. Eu tive agora também há pouco tempo num programa de TV, as pessoas falam assim, você é muito difícil de encontrar. E assim, eu sou um pouco averso à rede social. Na verdade, não é que eu seja chato ou dessa forma. É porque, assim, acho que o dia a dia é tão corrido. E geralmente eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou pensando em tanta coisa. Fora a minha carreira, eu gravo também muita publicidade. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu estou muito focado nas coisas que eu estou produzindo. Eu também gravo discos, eu produzo algumas coisas, então eu sempre estou muito focado nisso. E geralmente eu tenho alguém para movimentar as minhas redes sociais. Então, assim, eu peço desculpa mais uma vez, porque realmente às vezes fica muito a desejar. Até uma pessoa da sua produção falou, você tem que atualizar seu contato lá, que o contato está antigo. Então, assim, tem algumas coisas que realmente a gente vai tomar mais cuidado agora. Vamos deixar o contato atual, vai. Vamos, 99854-2202. 99854-2202. Esse é o contato atual. Para quem você faz uma música agora? Para quem você se declara? Eita, Deus. Eu vou fazer uma música para minha esposa, né? Que chegar em casa dá um apoio. E que música? Com certeza, tem que apoiar mesmo. E qual é essa música? Eu acho que tem uma aí que pode tocar, que é Oceano, que é um dos grandes clássicos de Djavan. É uma música que com certeza também ela gosta. E é uma música que eu gosto muito de cantar, então eu vou oferecer à minha esposa, Sara, que está em casa assistindo, oferecer para ela essa canção. São quantas mulheres na sua vida? Eita, vamos contabilizar, tem muitas. Tem muitas porque assim, eu sou um homem de muitas mães. Onde tipo, eu tenho um grande amigo, que é Adelmo, que participou do programa junto comigo, que era de Salvador. Tem a mãe dele, que é Dona Cássia, é minha mãe também, me chama de filho. Aí eu tenho Tandra, eu tenho a minha mãe natural, minha mãe biológica, que é Joana, mas eu tenho mãe Coca, que é da Zona Norte. Aí tem a minha esposa, tem a minha filha, Júlia e Sara, minha esposa, Júlia, minha filha. Então, assim, são muitas mulheres que eu tenho. São muitas mulheres que me amam e que eu, com certeza, as amo demais. Tem Sandréia, que é uma irmãzona do coração. Então, assim, são pessoas que curtem, que apoiam, que estão orando, rezando por mim e estão me abençoando de qualquer forma. Vamos cantar. Olha, como é o nome da sua esposa? Sara. Sara, tu és uma felizarda. O homem veio ao programa cantar só pra você. Então solte o som, porque está aí. Ela o quê? Ela merece. Esse homem tá apaixonado demais. João, e como o clima é Natal, gente, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, né, João? Que bom, né? Desejar a todos os norte-riograndenses um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que Deus possa ser vivo
nesse Natal, né, Fátima? E que a gente possa sonhar com um ano melhor, que o ano 2017 seja muito melhor para todos nós. E eu quero aproveitar e agradecer a vocês, pois não é, menino, que o ano todinho a gente teve juntinho, misturado, tudo isso, ou melhor, juntinhos e misturados. Vamos aumentar mais a família, não é isso? Olha, muito obrigada pelo carinho. Feliz Natal, gente. Vamos fazer as nossas festas de confraternizações. Mas vamos também agradecer a Deus e pedir que Papai do Céu nunca esteja distante da gente, sempre ao nosso lado, pegando na nossa mão, levantando naquela hora que mais a gente precisa e na hora que a gente tem também de felicidade, né? Ele esteja ao nosso lado. Muito obrigada. Feliz Natal para vocês. Ei, João, Feliz Natal. Eu quero aproveitar e agradecer essa família maravilhosa aí da Rede TV RN. Gente, muito obrigada pelo carinho. Eita, família unida, a gente chega lá. Um cheiro, fica com Deus. E mais João Batista, ou melhor, João do Fama, solte o som, bichinho. O meu coração pirata toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. O espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu conto que a infância sonhou. Se errar eu não confesso, pois bem sei quem sou. E nunca me dou, e nunca me dou, e nunca me dou. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar. E recomeço do zero, sem reclamar. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar. E recomeço do nada, sem reclamar. Sem